Então, pessoal, talvez você saiba, provavelmente você sabe que está prestes a ser aberta mais uma vaga para o STF. Todos nós já tínhamos consciência de que quem ganhasse a presidência da República no ano passado, nas eleições do ano passado, teria a possibilidade de indicar 2 nomes para o STF ainda este ano, né? Lula ganhou, tá aí, vai poder indicar 2 pessoas, já indicou um, que é o seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, que é um homem do Lula lá dentro do STF, que está causando toda uma repercussão supostamente negativa entre o pessoal de esquerda e o pessoal progressista por conta das suas manifestações um pouco mais conservadoras do que esse pessoal esperava, mas a grande discussão neste momento é quem vai integrar aí, quem vai ocupar essa vaga que vai se abrir em 2 de outubro, se eu não me engano, é isso mesmo? Que é a data aí de afastamento, isso, data de afastamento da Rosa Weber, menos de um mês faltando para essa data chegar. Então, todo mundo está na expectativa de saber quem que vai ser o nome indicado para o Lula. E ao que tudo parece, ao que tudo indica, o nome que vai ser apresentado pelo Lula para essa vaga não vai ser mulher, não vai ser gay, não vai ser indígena, negro, minoria, nem nada. Vai ser, mais uma vez, um homem branco e hétero. Quer dizer, hétero eu não tenho muita certeza, não. Não sei se todos aí são brancos, são considerados ou se declaram como brancos, mas enfim, não é o perfil que o pessoal da esquerda quer, mais uma vez, porque eles queriam uma mulher para substituir uma mulher que está se aposentando. Era de se esperar isso aí para manter o placar de 9-2 em relação a homens e mulheres no STF, mas vamos dar uma olhada então nesses 3 nomes que aparecem como cotados aqui, pelo menos pelo pessoal da Folha de São Paulo, como os mais fortes, mais prováveis nesse caso aqui: Flávio Dino, Jorge Messias e Bruno Dantas. Vamos ver a capivara de cada um e tentar imaginar para onde que a coisa vai caminhar, não é? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, né? E antes de entrar nesse tema aqui, tenho que falar da questão das eleições e do apoio que muitos isentões, né, pessoal do MBL, muitos isentões deram ao Lula aí de uma forma ou de outra. Apoio tácito, né, alguns apoio explícito mesmo, mas a maior parte desse pessoal da isentosfera um apoio tácito, parecendo se esquecer de que a vitória do Lula não era apenas em um mandato de 4 anos. Estamos falando de vagas no STF que vão ser preenchidas por gente do Lula e que esse pessoal vai ficar décadas, em alguns casos aqui, lá no STF, fazendo lulices por conta de isentões que não quiseram reeleger o Bolsonaro. As indicações que o Bolsonaro fez para o STF são muito mais tranquilas, né? O Cássio Nunes, o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, que não tem terrivelmente de absolutamente nada, terrivelmente morno, provavelmente aí. Então, muito diferente do que o Lula tem feito já com o Cristiano Zanin e que vai fazer com esses nomes aqui apresentados como sendo os mais fortes, né? O Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, já rolou esse papo aqui, a coisa já está acontecendo há algum tempo. Teve um vídeo patético, não sei se foi da Globo News, não tenho certeza, mas o pessoal perguntando lá pro Flávio Dino se vai rolar dele ser o ministro do STF, o repórter falando: não, mas o senhor tem cara de ministro do STF e tudo mais. Uma babação de ovo da grande mídia pelo Flávio Dino, por esse pessoal aí do PT, que é inacreditável, uma coisa vergonhosa, totalmente assim, repugnante, essa é a palavra, né? Repugnante. Mas então, já se sabia dessa questão do Flávio Dino, que ele certamente tem um interesse por esse cargo aí. Ministro da Justiça pode ser um bom trampolim para o STF, era o papo do Sérgio Moro na época, né? Que ele ficaria ali, sim, um tempo como ministro da Justiça do governo Bolsonaro, depois conseguiria uma vaguinha no STF, seria a melhor coisa que teria acontecido para ele, caso ele não tivesse naturalmente traído o Bolsonaro, né? Mas além do Flávio Dino, existe a pessoa de Jorge Messias, que você certamente conhece mais conhecido como Bessias, aquele animal que levou o documento lá, a pastinha com o documento para o Lula assumir o cargo de ministro da Casa Civil da Dilma, na época lá que o Lula estava prestes a ser preso, tinha aquela coisa toda de que ele podia ser preso a qualquer momento,
e saiu aquele áudio lá da Dilma falando: ô Lula, o Bessias está indo aí levar para você o documento que é para você assinar, que é a sua ata de posse no cargo e tudo mais. Uma coisa absurda, afrontosa. Esse áudio vazou, né, na época lá do Sérgio Moro, eu acho, da Lava Jato e tudo mais. Mas enfim, o Jorge Messias é esse sujeito, é esse indivíduo aí, o famoso Bessias lá da época da Dilma, que foi muito bem recompensado pelos seus serviços naquela época, no atual governo, na atual gestão do Lula, com um carguinho aí nada modesto de AGU, né, advogado-geral da União. Então ele é, de fato, um desses apontados aí como favoráveis, né, os ministráveis, vamos colocar assim, aqueles que têm um potencial para, de fato, ser ministros do Lula. O nome do Zanin lá atrás tinha sido pontuado como um possível indicado e, de fato, foi. Essas coisas costumam ter pelo menos um aqui que realmente está bem encaminhado. Pode ser o Bessias, então, nessa história aí. Além dele, existe também a possibilidade do senhor Bruno Dantas ser indicado, que é o presidente, então, do Tribunal de Contas da União. O que isso diz para você, meu amigo? O que isso demonstra a respeito das instituições, a respeito dos freios e contrapesos e tudo mais? O cara que atualmente é o presidente do Tribunal de Contas da União, o cara que verifica as contas, principalmente aí, do presidente da República, ver se não está sendo cometido nenhum crime de responsabilidade fiscal, é tão querido, tão amado pelo presidente da República, que pode vir a ser indicado para um carguinho no STF de ministro, né? Isso aí faz crer que existe isonomia, que existe realmente independência desse órgão aí. Lamentável em todos os sentidos aí. Os três nomes indicados aqui, ou ministráveis, né? Ninguém foi indicado ainda, mas está em vias disso aí acontecer. E olha só, o Lula está conversando, ao que tudo indica, com os ministros atuais do STF, principalmente o Alexandre de Moraes, seu grande amigo aí, e o Gilmar Mendes também, que morre de amores pelo Lula, pode-se imaginar. Fez aí uma sondagem com ele e tudo mais, com esses ministros aqui e tudo mais. Acho muito curioso que o pessoal da Folha de São Paulo traz essa história aqui, falando de conversas particulares que foram tidas ali entre o Lula e os ministros do STF, e que aí alguém divulgou essa história para eles aí. Conta-se aí entre os corredores relatos sobre essas reuniões, né? Olha como é que eles falam aqui. Na conversa com Gilmar Mendes, segundo relatos de aliados de ambos, aquelas conversas assim, né? Lula o questionou ao fim do encontro sobre o que ele achava de Dino e Dantas, né? Então o ministro do STF elogiou os nomes e disse que os considera extremamente preparados para a função. Ainda de acordo com os relatos, Gilmar ressaltou a atuação de Dino à frente do Ministério da Justiça, né? Então isso aqui claramente é uma notícia plantada, não tem nada de relatos que vazaram, que o Lula não queria que fossem conhecidos pelo público em geral, pela grande mídia, que o Gilmar Mendes não queria que aparecessem. Isso aí são relatos plantados, fabricados para serem ventilados e para analisar a repercussão que esses nomes vão ter de forma geral. Isso aí é um termômetro que o governo faz naturalmente e a gente já sabe como esse tipo de coisa funciona. Agora, o pessoal da esquerdosfera não gostou nada de nenhum desses nomes porque nenhum deles é mulher, né? Quer dizer, pelo menos eu acho que nenhum se declara como mulher nessa história e todos são homens, não sei se são héteros, não sei se o Flávio Dino se considera branco ou se ele se considera pardo, negro, enfim, não sei exatamente o que é, mas definitivamente não é o perfil que esse pessoal da esquerda, da lacrosfera, esperava para a segunda indicação do Lula, o que é um problema aí para esse pessoal, uma vez que a primeira indicação dele já foi de um homem branco hétero, que é o Cristiano Zanin, né? E conservador, né? Ao que parece ao que dá a entender alguns de seus votos aí, né? E agora vai indicar mais um homem para a função que era ocupada por uma mulher. Ou seja, que maravilha, durante o governo Bolsonaro tivemos indicações masculinas para substituir homens, o placar 9-2 se manteve estável. Agora no governo Lula, que vai abrir espaço para as mulheres e tudo mais, olha o que nós teremos provavelmente uma diminuição na quantidade de mulheres no STF por conta dessa indicação do Lula aí para essa história. Então o pessoal da Folha aqui faz todo um questionamento a respeito de qual nome seria politicamente mais interessante para o Lula. O pessoal acredita que o Flávio Dino pode ficar muito forte nessa história, porque para eles o Flávio Dino é muito forte, tá ameaçando o próprio Lula aí nessa história, tem uma força nas redes sociais.
todos nós sabemos que isso não é verdade, né? Que isso aí é uma coisa totalmente irreal. Flávio Dino não é ninguém na fila do pão, principalmente nas redes sociais, simplesmente aí é um nome que está sendo forçado pela grande mídia como um grande defensor da democracia. O pessoal sabe muito bem quem é o Flávio Dino, ele é mais conhecido por seus memes em relação à sua gordura, né? E esse papo aí dele ter apagado aqueles vídeos lá do dia 8 de janeiro e tudo mais, não pegou bem definitivamente, mas eles querem plantar essa ideia então de que o Flávio Dino seria um cara muito forte, pode ser que essa indicação para ele fortaleça ele para 2026 para ser um concorrente do Lula. Fala sério, isso não faz a menor diferença aí. Agora, certamente aquele que seria mais subserviente ao Lula nessa história, para mim, é o próprio Messias, né, o Jorge Messias, porque é um cara completamente desconhecido. Aí não tem uma força política própria, não tem provavelmente um traquejo político, que o Flávio Dino tem sim, porque ele é envolvido na política há muito tempo, né, candidato eleito e tudo mais. Então, de fato, o Messias parece que seria mais subserviente, que é o caso do Zanin, né? Já expus aqui o meu pensamento a respeito dele, o que eu acho, por que eu acredito que o Zanin está agindo dessa forma supostamente conservadora, que talvez seja conservadora, seja o que ele pensa mesmo, mas é uma forma dele aí se manter independente da questão política e garantir a possibilidade dele ser, então, o aliado que o Lula precisa lá no STF, né? Agora, quem será o nome apresentado, então, para o Lula para a segunda vaga aberta este ano para o STF? Provavelmente ninguém que a esquerda gostaria, a lacrosfera, os progressistas gostariam de ver lá no STF. Não vai ser uma mulher, não vai ser um homossexual, um transexual, não vai ser um negro, não vai ser um indígena. Vai ser um desses homens aqui que estão muito próximos do Lula e vão poder satisfazer os seus desejos. Não da sua base aliada, não dos seus eleitores, não do pessoal da esquerda. Os interesses do Lula. E fica novamente aqui o meu repúdio a todos os isentões, a toda essa galera que facilitou a volta do Lula ao poder, achando que o Lula ia ficar no máximo 4 anos, que era só chegar a fazer o impeachment do Lula e acabou, se esquecendo ou fingindo esquecer das 2 vagas para o STF que seriam abertas ainda este ano, nos primeiros meses aí do governo do Lula, né? Deram um excelente presente para a esquerda nessa história, 2 vagas totalmente politizadas no STF, para piorar o que já estava ruim, né? Mas o que você achou dessa história? Qual é o seu palpite? Deixe aí nos comentários. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.